E temos que orar mesmo, verdade mesmo, suplicando a Deus por todos os irmãos da Batista Moriá, só não aqui, mas em todo, né? E todos os irmãos do mundo que nós não conhecemos, mas sabemos que tem uns irmãos também fiel a Deus Todo-Poderoso. E que Deus venha dar saúde a cada um, venha dar saúde mais à irmã, venha dar saúde à irmã Marina, à irmã Marlete, que elas venham a pé, meus amados irmãos. Já vieram hoje aqui, voltaram, já vieram de novo. É uma luta grande, que Deus venha fortalecer elas, meus amados irmãos. Que não é brinquedo não, elas já são pessoas também de idade e nós vemos a necessidade. Elas não vêm de carona não, elas vêm a pé, e é longe. Eu canso quando eu venho de lá para cá, é longe. E as irmãs, para a honra e glória do Senhor, ó, né? Deus é maravilhoso, como a irmã também hoje, né, fez um trabalho que não era para ela, era para o esposo dela. Mas como o esposo dela está enfermo, Deus deu a força para ela fazer esse trabalho em nome de Jesus e está aqui adorando. O mais principal é que está aqui exaltando o nome de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua igreja, a cada um que está precisando neste momento. Irmão Jacques está com a oportunidade de orar aqui para o dizimista, o ofertante e o pregador da noite, e orando para a sua igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos. Eu quero pedir desculpa por estar com essas roupas, irmão, mas eu não tinha um plano de estar aqui neste culto, porque eu pensei que ia para casa. Mas se estou aqui é porque o Senhor permitiu, e o Senhor sabe de todas as coisas. E o que importa é glorificar a Ele, não é, meus amados? Então, neste momento, vamos orar para que o Senhor possa abençoar ainda mais este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, dono de toda a criação, meu Pai, Tu és aquele que nós glorificamos, meu Pai, em alta voz. Estamos aqui neste lugar, meu Pai, para Te bendizer, para dar glória ao Teu nome, Senhor, para cultuar o Senhor que nos salvou da morte. Estamos aqui, meu Pai, saímos de casa com o intuito, meu Pai, de Te glorificar com a nossa voz e também no Espírito Santo de Deus. Estamos aqui, meu Pai, não porque queremos ou porque somos bons, mas foi a Tua mão que nos trouxe a este lugar, foi a Tua mão que nos tirou do lamaçal do pecado, e é a Tua mão que vai nos levar para o céu. Senhor, abençoa a Tua igreja grandiosamente, meu Pai, vai fortalecendo os crentes, para que não caiam, para que não desistam, porque as batalhas são grandes, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Quem está conosco é o Senhor dos exércitos, o dono de todo o poder. Oh, glória a Deus. Abençoa cada um, meu Pai, abençoa os que estão presentes, aqueles que não puderam vir, dá saúde aos enfermos, meu Pai, levanta os caídos, dá vigor ao fraco, meu Pai, refrigera o espírito, Senhor, porque nós sabemos que Tu pode todas as coisas, e se estamos aqui, é porque o Senhor nos guardou com a Sua mão poderosa, e se nós estamos glorificando, é porque o Senhor nos deu fôlego de vida, e se nós estamos vivos, é porque a Tua mão cobre a nossa casa, a nossa família, é porque a Tua mão está conosco e a todo momento. Senhor, eu te apresento agora os que dizimam e ofertam na Tua obra, Senhor. Sabemos que é para o Senhor, sabemos, meu Pai, que era para a Tua obra crescer ainda mais. Então, meu Pai, também vai abençoando cada um, abençoa a vida de cada um, meu Pai, para que cada dia mais venham contribuir com a Tua obra, Senhor, para que a Tua obra possa ser vista pelo mundo, não somente com bens materiais, mas com o poder que há na palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, os pastores, meu Pai, da Igreja Batista Moriá, e também todos os pastores que pregam a verdade. Abençoa o pastor Flávio, meu Pai, o qual vai
pregar esta noite. Usa, meu Pai, o teu vaso, meu Pai, porque se o Senhor, meu Pai, colocou à frente dessa obra, é porque o Senhor confia nele. Então, meu Pai, faz que hoje ele alimente as tuas ovelhas com trigo, aleluia. Que a tua palavra venha ser, meu Pai, como fortificamento nesta noite, e que podemos sair deste lugar edificado não por filosofias humanas, que a gente venha sair deste lugar fortificado não com voz de homem ou palavras de homens, mas com a palavra que é como labareda de fogo. Abençoa em nome de Jesus e derrama do teu Espírito em nome de Jesus, que esteja feita a tua vontade hoje, amanhã e para todos sempre, Senhor. Aleluia, amém, Jesus, oh glória. Amém. Obrigado, meu irmão. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Queridos irmãos, estamos estudando as cartas do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Lembro que na sexta anterior a gente leu o capítulo 2, falava sobre a sabedoria de Paulo procedente do Espírito. Hoje vamos ler capítulo 3, as divisões e contendas na igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Irmão Felipe está trabalhando. Doutor irmão Felipe, irmã Rayane, irmã Marlúcia, irmã Sônia está em Fortaleza. Eu passei lá no irmão Antônio, ele foi a uma pescaria e ficou rouco. Está lá rouco, não fala nada. Aleluia. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aleluia. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha,
A obra de cada um se manifestará nas verdades, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de nós comentarmos a palavra lida, queria cantar um louvor do cantor cristão. Quando estava vendo os irmãos louvando, senti também desejo de louvar. E este louvor do cantor cristão, quem sabe aqui é a irmã Marina, a irmã Helenita, elas conhecem também. Irmãos, nós temos, segundo a palavra do Senhor, a Bíblia diz que estamos, é fim dos tempos, né? Quanto mais vai passando os dias, mais aproxima a vinda do Senhor. E diante dessa consequência, a Bíblia diz que chegará momento em que o amor de muitos esfriará. Como é que o amor esfria? A pessoa perde o prazer, começa a olhar para as coisas do mundo, ou começa a amar o mundo. E a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Começa a esfriar, se desvirtua, perde o prazer de estar adorando, de estar lendo a palavra, se alimentando, perde o prazer de estar se congregando. Louvado seja Deus. Eu já pude ver irmãos crentes, que começa assobiando determinada música ou cantando e vai cantar música mundana. A música mundana, ela tem uma letra, ela é corruptível. O teor da letra é corrupção. Induz a pessoa ou seduz a pessoa a se corromper. O crente, salvo em Jesus, é para louvar a Deus com a sua boca. Chama fruto de lábio. E não podemos inverter, cantarmos nem aquela do Roberto Carlos.
Nem a do Roberto Carlos, que fala da nuvem, né? Parece com hino, mas não é hino. Que possamos conhecer o que provém do Senhor, o que não provém do Senhor. Quando a Bíblia diz que são muitos chamados e poucos escolhidos, queridos irmãos, não está falando verdadeiramente daquele que aceitara Jesus e uns volta para o mundo. Os que são chamados para este decreto são chamados por Deus. E os que é chamado por Deus, estes estão selados para estar no Senhor. Existem pessoas que vêm à igreja e até confessam Cristo, às vezes para agradar o amigo, a amiga, só que ele aceita hoje, passa um dia, 2, 3, uma semana e tchau, Jesus. Não conheceu Jesus, irmãos. Com respeito, muito chamado, pouco escolhido, fala com respeito ao ministério, irmãos. São muito chamados, mas poucos são os que são chamados para o ministério. Imagine se fosse todo mundo pastor, ia pastorear quem? Se todo mundo fosse evangelista dentro da congregação ou da igreja, se todos fossem diácono, então não teria sentido. Então a igreja é composta de um grupo de pessoas, aonde o Senhor levanta os obreiros, né? Para que a igreja seja santificada e firmada nesta poderosa palavra. Como foi para o céu Jesus Cristo de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação
Povo teu, tudo almejo raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem, esposo celeste, reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós temos lido uma passagem, as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, falando sobre o andamento da igreja, né, irmãos, ou o crescimento da igreja. Interessante que o apóstolo, ele começa falando para os irmãos, dizendo que vos criei com leite e não com carne, né, o manjar, porque vocês eram carnais. E naqueles tempos o apóstolo Paulo chega a falar para a igreja, por conta da sua condição espiritual, que nem agora podeis ainda, porque sois carnais. Louvado seja Deus. E a sua obra da carne, que ele tenta apresentar, que ele se manifestava revelando ser carnal, seria uma prática tão pequena, porque alguns diziam eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo. E agora o apóstolo se aproxima e diz que Cristo não está dividido. Não foi Paulo quem foi pregado na cruz, não foi Apolo, mas sim Cristo. Ele diz que quem é Paulo e quem é Apolo senão obreiros. O apóstolo, louvado seja o nome do Senhor. Ele chega a dizer que eles são cooperadores de Deus. Irmãos, os que pregam o Evangelho, eles estão a cooperar com Deus, cooperar na sua obra, para que a sua obra esteja sadia, para que a sua obra possa caminhar, para que a sua obra esteja de pé na presença do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que a igreja, ele vai dizer lá na frente, que é lavoura de Deus, edifício de Deus. Que coisa linda, irmãs. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nos tornamos amadurecidos na fé, a ponto de estar diante do Senhor numa condição capacitada. Irmãos, se o crente não conhecer a Deus, a sua palavra, ele não pode se libertar, ele não pode ser transformado,
ele não pode ser capacitado. Por isso nós somos carentes de buscar o Senhor em oração, somos carentes de estarmos lendo as Escrituras, somos carentes de estarmos congregando, porque é nesse lugar, é aqui neste lugar, irmãos, que nós estaremos aprendendo ou conhecendo a vontade divina. Obrigado, irmão. Aleluia. Quantas vezes o crente vem para o culto e ele tem orado em casa, pedido a Deus para abençoar, para usar o pregador. Deus, quer ouvir a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele vem firmado na fé, compromissado com Deus em espírito, e Deus vai falar. Certamente Deus vai falar, e a Bíblia diz: conheceis a verdade, ela vos libertará. Deus vai falar ao coração, à mente. Deus vai tirar a dúvida, Deus vai iluminar, vai nos dar a condição de que nós possamos voltar para os nossos lares melhor do que quando nós chegamos aqui. Bendito seja Deus. Os primeiros versículos que temos lido, diz o apóstolo: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Louvado seja Deus. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando nós conhecemos Jesus, a gente não sabia orar, nós não sabia louvar, nós não sabia como era que orava ao Senhor, nós não sabia cultuar a Deus. A gente confessou a Jesus, e no decorrer do dia a dia fomos instruídos, junto, aprendendo uns com os outros, a cultuar a Deus, a adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E existem práticas que elas são obra da carne, e convém que nós estejamos compromissado com Deus ou com a sua palavra, para que essas práticas nunca venham se manifestar. São práticas do velho homem, são práticas da carne. O apóstolo, ele apresenta aqui a prática da inveja, contendas e dissensões. Inveja é invejar coisas, ficar invejando algo que alguém tem. Eu vou querer, mas eu vou querer desse mesmo jeito, dessa mesma cor. Eu quero assim porque fulano tem, fulano possui, eu vou querer desse jeito. Inveja. Contenda fala de briga, né? Uma discórdia que pode surgir no meio de nossas vidas. Irmão, ficar irado, triste, revoltado, perder a paz, perder a comunhão, o amor. E a Bíblia nos orienta a mantermos firme pelo vínculo da paz, amando um ao outro como família de Deus ou como filho de Deus. As dissensões, queridos irmãos, da igreja de Corinto foi classificada simplesmente porque eles diziam: eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo.
De maneira que quando Paulo chegava, somente os de Paulo queriam estar, os que eram de Apolo, ou que Apolo tinha ganho para Jesus, esses não queriam estar presente, porque eu sou de Apolo. Onde fica Jesus nessa história? Se na verdade, quem é Paulo e quem é Apolo, senão a Bíblia diz que obreiros, cooperadores da obra de Deus, e de que, na verdade, um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento não é Paulo nem Apolo, mas sim é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é Cristo que dá o crescimento em nossas vidas. Para você, irmão, para você, irmã, aprender a louvar e orar e até trazer uma saudação, foi aprendido não simplesmente com o pastor, mas é Cristo. Aleluia. Nós plantamos, incentivamos, mas é Cristo que dá o crescimento. É Ele que nos liberta, tirando a timidez. É Ele que nos dá poder, sabedoria, que nos dá graça, para que assim possamos fazer para a glória do seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aleluia. Nós estamos na terra, irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas não somos daqui. Nós somos da glória, as mansões celestiais. Estamos aqui de passagem. E tudo que era do velho homem já foi despojado, lançado fora, né? Porém nós temos que ficarmos atentos, vigiando, né? Para não se manifestar. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro, pelos quais creste e foste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pois nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu estava sentado aqui quando o irmão Valério falou acerca de uma viagem da irmã Marley e da irmã Marina vim limpar a casa do Senhor. Limpar para que agora estivéssemos juntos aqui, para que estejamos juntos aqui em um conforto melhor, limpo. É pesado, irmão, é pagar-se o preço, veio e agora a noite veio de novo. É longe. É longe. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe que Deus recompensa. Mas nós temos possamos dizer, condição de fazermos a obra, mas na hora que se pode colaborar, a gente é chegar junto, né? Louvado seja Deus. Por exemplo, nossa irmã vieram a pé, o Valério com a família, cunhada, né? E com cunhado, sobrinho, filha,
vieram também a pé. É uma caminhadazinha boa. Quando o crente não é liberto por Jesus, sabe o que ele diz? Eu vou nada, eu vou ficar assistindo minha TV, vou sentar aqui no meu sofá, é longe, eu vou ficar em casa. Estou cansado, trabalhei muito, eu não vou. Aleluia. Crente não liberto. O crente liberto olha para Jesus. Ele acredita que o seu trabalho é contemplado pelo Senhor e é recompensado por Ele, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor recompensará os passos de cada um. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, trabalhar para o Senhor nunca será inútil, nunca será prejudicioso a cada um de nós. Não teremos prejuízo em nada, porque Ele nos recompensará, tanto nessa vida como no porvir. Bendito seja o nome de Jesus. Então, um galardão, o Senhor vai nos galardoar, dando a cada um recompensa por tudo aquilo que temos feito em nome do Senhor. Quando ele fala aqui no versículo 8, ora o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Está falando dele, Paulo, e de Apolo, porque um recebeu a recompensa de plantar, evangelizar, e evangelizando, ganhando alma, saiu Apolo regando, quer dizer, discipulando, cuidando daqueles novos convertidos. Mas ele deixa bem claro que quem dá o crescimento é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente o Senhor vai recompensar na obra, no ministério, evangelizando, não é somente nesta área, meus irmãos, em toda a área, em tudo aquilo que você faz para o Senhor, há uma promessa de recompensa. Jesus, estando na terra com o seu discípulo, ele chegou a dizer: aquele que der, ainda que seja um copo d'água, um dos meus pequeninos irmãos, ou pequenino discípulo, de modo nenhum perderá o seu galardão. Que coisa linda, irmãos. Aleluia. Ainda que alguém dê, ainda que seja um copo d'água a um dos meus pequeninos discípulos ou irmãos, de modo nenhum perderá o seu galardão. Então, tudo aquilo que façamos-se para o Senhor, receberemos dele a recompensa. Aleluia. Eu ouvi um testemunho. O pastor convocou todos os irmãos para evangelizar, trabalhar para o Senhor. Tinha uma irmãzinha na igreja que era bem velhinha, e para andar na rua complicava. Então ela decidiu, já que ela não podia sair evangelizando na rua, amados irmãos, ela decidiu ficar no templo. Enquanto os irmãos estavam no campo evangelizando, ela estava no templo orando pelo pastor, para Deus abençoar a obra, e ele fazia a obra de Deus. Aleluia. Se preocupou desta natureza. E em uma certa ocasião estava reunido no culto, Deus lhe mostrava uma visão, um anjo com várias coroas, e tinha uma coroa grande, e ela julgava: esta grande é a do meu pastor. Como ela amava o pastor dela. E o anjo saiu colocando a coroa na cabeça
de cada irmão na igreja, vindo com a grande depositando na cabeça dela. Ela não pôde ir evangelizar, mas ela estava fazendo um trabalho tão excelente também, que trouxe uma demonstração de que foi valioso ela orar pela obra e pelo seu pastor, para que verdadeiramente Deus pudesse trabalhar, fazer o milagre acontecer. Louvado seja Deus. Versículo 9, queridos irmãos: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Nós, os pregadores do Evangelho, o apóstolo Paulo descreveu dizendo que nós somos ministros do Evangelho, cooperadores, cooperamos com Cristo, né? Somos cooperadores, e vós, a igreja do Senhor, sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, você já pensou na lavoura? Ele faz uma comparação que a igreja é lavoura de Deus. A lavoura fala de uma plantação, embora existe várias plantações na agricultura. Existem vários grãos que se plantam, se explora na agricultura. Por exemplo, feijão, milho, arroz. Existem mais coisas, né? Que se planta na agricultura. E desta agricultura, quando se planta, vai colher fruto. Então, o apóstolo Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus, aonde verdadeiramente o Senhor deseja e vai colher frutos. E esse fruto vai ser a nossa transformação por conta do Evangelho, de sermos transformados, de podermos verdadeiramente estarmos ligados à sua palavra, sermos libertos, está em nós o prazer essencial de estar na presença do Senhor, de verdadeiramente não olhar a circunstância, mas lutarmos para estarmos na presença do nosso Deus. A Bíblia fala que pela nossa perseverança haveremos de possuir a nossa alma. Temos que perseverar, irmãos. Os que perseveram é os que verdadeiramente hão de reinar com o Senhor. Os que nessa vida padecem com Cristo reinará. Louvado seja Deus. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Aleluia. Fundamento fala do alicerce, né, irmãos? Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra sobre pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. Amado, Jesus estava já sentindo que era chegado o seu momento. Ele sabia que era chegado o seu momento dele voltar à glória que tem de correr esse mundo. E ele instrui Pedro, lhe dar-lhe responsabilidade, pede para ele apacentar o seu rebanho. Pedro, tu és pedra sobre pedra, que é sobre Jesus. Tu és pedra sobre pedra, que é sobre mim. E sobre esta pedra, sobre Pedro,
Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Irmãos, a igreja é de Deus. Aleluia. Pedro ouviu isso do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, conhecendo essa história bem clara, ele apresenta que não pode ser posto outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Por que não pode ser outro, irmãos? Porque só Jesus foi enviado pelo Pai. Só Jesus foi pregado na cruz. Só Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E Ele diz que cada um edifica o seu próprio edifício. Cada um veja como edifica. Irmãos, aquele crente que ouve a doutrina e diz assim: isso é besteira, não precisa disso, eu não vou fazer assim, eu faço do meu jeito. Olha, e do jeito que você quer fazer, você vai fazer. Mas eu direi uma coisa para você, que esse edifício pode sofrer o dano mais tarde ou no final da história. Mas se edificarmos nosso edifício em Cristo Jesus, conforme a sã doutrina dos apóstolos, certamente que nós teremos do Senhor o louvor, receberemos a recompensa ou o galardão, porque na verdade fizemos num projeto que não provém de homem, mas de Deus. Aleluia. Quando o apóstolo apresenta, irmãos amados, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Este fogo, meus irmãos, é o fogo de Deus. Aleluia. Se alguém edificar uma casa, um edifício de ouro, prata ou pedra preciosa, ou se edificar de madeira, feno, palha. Você já viu aquelas casinhas de palha? Às vezes alguém faz uma casinha de palha, né? No tempo de Abraão fazia cabana, botava uma lona lá e os índios fazem a casinha de palha, né? Louvado seja Deus. Mas existem casas de pedras preciosas. Fala de uma estrutura bem elevada. Amados irmãos, o fogo de Deus provará se verdadeiramente a obra que alguém fizer se queimar, ou se passada pelo fogo, o fogo queimar, ele diz que sofrerá o dano, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Louvado seja Deus. Irmãos, morar no céu é um privilégio grande. Ser galardoado por Deus é um privilégio maravilhoso.
Diz o apóstolo Paulo que nós, os crentes, estamos livres do juízo, da condenação, porque estamos em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Todavia ele diz que nós que estamos livres, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Tribunal é para receber de Cristo galardão, recompensa, pelas passadas para a casa do Senhor, o trabalho prestado na casa do Senhor, a adoração, a limpeza, tudo, meus irmãos, tudo que façamos-se para o Senhor, receberemos do Senhor galardão, porque Ele é fiel. Aleluia. Madeira queima, irmãos. O fogo demora um pouquinho, mas queima. Depois vira cinza. Feno, palha, queima bem facinho, irmãos. Não cria nem cinza. Mas ouro, prata, pedra preciosa, o fogo não queima. Louvado seja Deus. Agora, o edifício que nós estamos a edificar no dia a dia, nós podemos escolher essa matéria-prima pela sã doutrina dos apóstolos, que nós vamos conhecendo, que nós fomos instruídos, se dedicarmos a vivê-la, não vivendo para nós, mas para Jesus. Certamente que nós vamos edificar o nosso edifício com esta matéria-prima, irmãos, que vai dar condição de ser louvável pelo Senhor. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo é de Deus. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Louvado seja Deus. Quanto crente acredita que Deus criou o universo com a sua palavra, habitava água, e ele disse: haja separação entre as águas, e houve. Criou tudo com a sua palavra. A ciência diz que a Terra foi criada por uma explosão, quer dizer, não interessa se quando Deus deu ordem para a Terra subir, se explodiu. O que interessa é que criou Deus tudo com a sua palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. A ciência diz que o homem veio da origem de um macaco, né? Foi lapidando até andar perfeito. História sem fundamento. Por isso, é bem clara a palavra que diz que: e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Aleluia. Queridos, nós vamos orar, que as horas chegaram. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja
mundo, seja vida, seja morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, que Deus possa abençoar maravilhosamente cada vida, hoje e sempre. Aleluia. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E junto temos peregrinado, na presença do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, neste momento, Pai amado, por cada vida que aqui está. Queremos te apresentar, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar maravilhosamente cada irmão, cada irmã, cada criança. Meu Deus, que a tua mão poderosa possa nos alcançar. Te pedimos, Pai, por aquele que se encontra fraco, se encontra, Senhor, triste, se encontra enfermo. Soberano Senhor, vai, Senhor, visitando os corações nesta hora, neste momento em que a tua igreja está de pé diante de ti, está em espírito, está em oração. Meu Deus, estende as tuas mãos e vai sarando as enfermidades, enfermidade física, enfermidade espiritual. Venha, Senhor, dando alegria aos corações tristes. Venha, Senhor, tirando toda dúvida. Venha, Senhor, libertando. Venha, Pai, fazendo maravilha acontecer. Pai Santo e Justo, te oro pela igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Abençoa teu povo. Senhor, fortalece. Meu Deus, tu és maravilhoso. O Senhor é a alegria do seu povo. Pai amado, das a noite de paz. Te peço, fica com os irmãos, vai adiante de mim, nos guardando de todo mal, Senhor, nos envolvendo o manto da justiça numa coluna de fogo. Te suplicamos por fé, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Amém.